como que eu faço para fazer a importação dessa base de dados para sua outra hospedagem? Muito bem. Supondo que você vai precisar fazer esse procedimento, o que você vai fazer de imediato por primeiro? Muito bem, aqui dentro da plataforma, ok? Eu estou dentro da minha hospedagem. Veja bem, se você quiser utilizar um domínio zerado, novo, acabei de criar, claro que você tem que criar o domínio aqui dentro ainda, que é o domínio que você vai utilizar. Com o domínio pronto, feito, você vai simplesmente gerenciar os arquivos e fazer aquele procedimento que eu comentei anteriormente. Então você vai abrir, no seu caso, o public HTML e vai acessar todos os arquivos. Muito bem. No entanto, o que a gente vai fazer aqui no caso? Eu vou criar um subdomínio. Então eu vou aqui em subdomínios e vou criar aqui um domínio teste, ok? Public HTML, vou colocar dentro dessa pastinha, olha só, teste, seguindo aquela mesma lógica que você viu. Então, vou criar aqui. Vamos aguardar. Prontinho, já o subdomínio já está criado. É como se eu estivesse criando o meu domínio principal. Olha onde está a pastinha raiz, está dentro lá do HTML na pastinha teste. É como aquele exemplo que eu comentei, ou teste WordPress, onde eu removi o diretório, né? Perfeito. Então, feito isso, o que você precisa fazer? Nós vamos aqui na aba principal, no Websites. Então agora, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que vir aqui agora em MySQL Databases. Então você vai abrir aqui no caso e você vai criar um novo banco de dados. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, teste WordPress. Vou criar a base de dados. Está criada a base de dados. E perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou configurar agora um usuário para esse banco de dados. Então, eu vou criar um usuário também. Então, por exemplo, eu vou descer aqui embaixo e vou escrever aqui o nome do usuário do banco de dados. Por exemplo, usuário teste, diferente da minha máquina que eu coloquei root, e agora eu vou colocar uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, uma senha super fácil. No entanto, eu vou remover posteriormente esses arquivos. Eu vou criar esse usuário. Está criado esse usuário. E o que eu vou fazer? Eu vou modificar a base de dados. Eu vou clicar aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui em Add the User to Database. Ok? Então, eu vou selecionar o nome do usuário e a base de dados que eu quero, que é teste WordPress, e vou adicionar. Eu vou clicar aqui em todos os privilégios, ok, prontinho, Make Changes, eu vou alterar as permissões e vou voltar. Feito isso, quais foram os procedimentos realizados? Nós criamos uma base de dados, ok, nós adicionamos um usuário e por último, nós adicionamos o usuário que nós criamos ao banco de dados que nós também criamos. Então, o banco de dados agora também tem um usuário que nós criamos agora. Então, ele tem permissão completa dentro dessa base de dados. Ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Websites, na página principal. Feito isso, você vai vir aqui em phpMyAdmin. Vamos aguardar. E agora eu vou abrir o banco de dados que eu quero. Eu vou clicar aqui no nome do banco de dados que eu quero, que eu acabei de criar, que é o teste WordPress, e eu vou aqui no botão importar. Vamos aguardar. Maravilha. Então aqui ele está pedindo para puxar o arquivo, ok? Então eu sempre recomendo usar no formato .sql.zip se tiver compactado, ou somente .sql se ele não tiver compactado. Então eu vou clicar nisso e nós vamos puxar esse arquivo aqui, ó, teste WordPress.sql, que é exatamente onde a gente fez a exportação no nosso caso lá no meu computador, direto do meu computador. Eu vou open, vou abrir. Perfeito. E vou clicar aqui em executar. Vamos aguardar, ele está carregando.
Caso aconteça esse erro aqui com você, pode ficar tranquilo, tá? Esse processo aqui de correção do banco de dados, aqui ele está informando que algumas tabelas estão com o formato Unicode TF8 MB4, esse 520. Caso isso aconteça com você, você pode entrar em contato diretamente com a plataforma da sua hospedagem para eles corrigirem para você essa informação, ok? Aqui estão os dois arquivos que a gente vai utilizar. Como você pode ver, aqui está a cópia. Fiz uma cópia do banco de dados, somente para você visualizar. Então aqui, ó, nós temos um arquivo de configuração que ele está informando que está no Unicode 520. Todas essas instruções aqui, então nós vamos removê-las. Então, como eu já deixei o arquivo pronto aqui, eu vou abrir aqui o arquivo para você ver. Eu removi apenas a palavra 520, ó, de todos os locais, ó, pode verificar. Então, agora que eu já removi em todos os lugares, justamente era o problema que estava causando o erro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui no nome do arquivo a ser importado, né, no banco de dados que nós já criamos. Nós vamos aqui em importar novamente e eu vou puxar o arquivo errado, ok? Eu vou puxar aqui a cópia, eu vou dar um open e eu vou executar novamente. Vamos aguardar. E ele está informando aqui, ó, que é o arquivo incorreto, ó. Tem o 520, então eu removi uma underline e 520. Só que é no meu caso, ok? Não que para você vai dar o erro também, tá? Eu vou vir aqui em importar, eu vou escolher o arquivo, eu vou pegar aqui o arquivo que eu já tirei o underline 515. Então, aliás, 520. Então vou dar um executar, vamos aguardar. E maravilha, olha só. Importação finalizada com sucesso, ok? Se eu clicar aqui novamente, está tudo aqui as tabelas. E agora, o que eu preciso fazer? Muito bem, então, a partir desse ponto, eu vou vir aqui no File Manager. Eu vou abrir aqui o Public HTML e vou abrir aqui a pasta teste. Então, vamos abrir a pasta teste, ela está em branco. E ela está em branco, que é justamente a teste.originbrindes.com.br no meu caso aqui, ok? Então o que eu preciso fazer agora? Já com todos os arquivos aqui na raiz do meu site, aqui dentro do meu computador local, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os arquivos. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou aqui em comprimir e nós vamos aqui escrever teste WordPress. Vamos deixar em formato zip e eu vou salvar na minha pasta temporária. Prontinho, estou aqui na pasta temporária, eu vou abrir ela e vou criar. Ela está carregando os arquivos, perfeito, já foi criado. Vou fechar. Vou voltar aqui na minha pasta temporária, então está aqui o arquivo zip. Bom, eu já copiei todos os arquivos da raiz aqui do meu localhost, ok? Já fiz a exportação da base de dados. A base de dados aqui eu já fiz a importação do banco de dados, ok? E vamos agora fazer o upload desse arquivo zip. Vamos selecionar. Eu vou buscar aqui teste WordPress zip, vou abrir esse arquivo. Vamos aguardar carregar. Perfeito, eu vou voltar aqui para a home da pasta teste. Vou clicar nele e vou fazer a descompactação, o extract. Vamos clicar. É aqui mesmo, extract files. Perfeito, já vai. Vamos aqui clicar em reload. Tá todos os arquivos aqui, os mesmos que estão aqui na minha máquina local, no meu computador local, dentro do meu servidor web, que é o localhost. Então, aqui eu estou no meu localhost, ó. Pode observar aqui, ó. Então, todos os arquivos do meu WordPress, daqui eu joguei agora para o meu site real, ok? Então, aqui de posse, o que eu vou fazer ainda que eu tenho que alterar? Eu preciso fazer a alteração do WP config para que apareça realmente as informações aqui da hospedagem, com o nome de usuário, nome do banco de dados e as demais informações. Então, eu vou escrever aqui o nome de usuário, que é o nome de usuário que nós criamos.
Então está aqui o nome do usuário. Eu vou escrever aqui o novo nome do banco de dados, ok? O nome do banco de dados e a senha muito simples que eu criei. Eu vou manter localhost e vou salvar as alterações. Prontinho, estão salvas as alterações e eu vou escrever agora teste.originbrindes.com.br. Perfeito, está instalado e está funcionando o nosso site. Está aqui, ó, o nosso subdomínio dentro do nosso domínio. Então é isso, você pode ver que está todo migrado nosso site. Todos os arquivos já foram puxados, toda a nossa base já está puxada. Como é um site zerado, ele não tem nenhuma imagem, não tem nada que eu tenha adicionado do meu localhost, então aqui também está um site zerado, ok? Então, esses são os procedimentos para você fazer a instalação, o formato de você escolher entre o wordpress.com e o .org, ok? Esse é o processo de você fazer a exportação e importação. E nesse caso, nós fizemos a importação para um subdomínio, mas o procedimento é o mesmo. A diferença é que você pode colocar na raiz do seu site e não dentro do subdomínio, caso você não queira, ok? Mas, se for essa a necessidade, pode colocar sem nenhum problema dentro de um subdomínio. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Na sequência, vai vir mais instalações em domínio do zero, ok? Na raiz de domínio. Então, nos vemos agora na nossa próxima aula.